Olá, eu me chamo Paula Heloísa, e juntamente com a minha colega Amanda, vamos apresentar um trabalho sobre cultura do girassol, tendo como nome científico Elianthus anus, é, da disciplina de agrometeorologia do docente Dr. Cícero René Almeida Barbosa Júnior. Eu vou falar agora um pouco sobre a fenologia e desenvolvimento do girassol. Onde a cultura consiste em duas fases, fase vegetativa e fase reprodutiva. A germinação ela é diretamente influenciada pela água, temperatura e oxigênio. Temos aqui a fase de emergência, que ela dura em torno de 4 a 10 dias, com temperaturas de 23 graus Celsius. Isso considera uma temperatura ótima. E a demanda hídrica nessa fase é de 0,5 a 0,7 milímetros por dia. Nessa primeira fase vegetativa, o crescimento dela é lento, vai demandar pouca água e poucos nutrientes. Aí, na medida que vai mudando de fase, que a cultura vai crescendo, né? Esse desenvolvimento dela vai ser acelerado e vai demandar mais de água e mais nutrientes. Quando passa para a fase de floração, a temperatura aumenta e o consumo de água também aumenta, principalmente na fase de enchimento de grão e já na fase de maturação fisiológica, o consumo de água cai, porque os grãos precisam estar secos e perder essa umidade, né? Falar um pouco sobre temperatura. A temperatura ideal é de 20 a 25 graus Celsius e a temperatura ótima é de 27 a 28 graus Celsius. Maiores temperaturas, né, acima de 35 graus Celsius, vai causar redução no teor de óleo e temperaturas baixas vai retardar as fases do girassol. Assim como temperaturas altas, vai acelerar essas fases. Então, não vai dar tempo da planta crescer, investir em folhas para poder fazer fotossíntese e investir nos grãos depois. Então, menos folhas vai ser menos fotoassimilados para remobilizar para esses grãos. E temperaturas altas também, associado com déficit hídrico, vai interferir na polinização. Já a temperatura do solo, temperaturas abaixo de 4 graus Celsius, ela vai inibir a germinação. Assim também, temperaturas acima de 35 graus Celsius, ela vai inibir também essa germinação. Em relação à soma térmica para essa cultura, tem um estudo que mostra a comparação de 9 cultivares, sendo que cultivares precoces elas precisam de 1.620 graus Celsius dias e cultivares tardias precisam de 210 graus Celsius dias para o florescimento. Se tratando agora de radiação solar, ela é a fonte de energia para todos os processos bioquímicos e fisiológicos para todas as plantas. O girassol apresenta um rápido desenvolvimento de área foliar, e isso é um ponto positivo, pois quanto mais folhas, mais captura de radiação e maiores taxas fotossintéticas para serem remobilizadas por grão. Ele, por apresentar um movimento fototrópico, vai favorecer essa captura de luz. E o sombreamento para o girassol não vai ser favorável, porque uma folha vai sobrepor a outra e vai impedir essa captura de luz. Falando agora um pouco sobre fotoperíodo, o girassol ele é classificado como uma planta de dias neutros, ou seja, ele é indiferente ao fotoperíodo. Só que tem cultivares que elas são de dias curtos e outras são de dias longos. As dos dias curtos, ela floresce com menos de 12 horas e
O seu florescimento ele vai ser mais rápido no verão e primavera. As de dias neutros são cultivares que florescem em qualquer época do ano. E as de dias curtos, elas florescem com mais de 12 horas de luz e se adaptam melhor ao cultivo de verão. O girassol tem uma grande demanda por água durante o seu ciclo, mas essa demanda ela vai variar de acordo com cada fase do seu desenvolvimento. No geral, essa quantidade total varia entre 600 a 1000 milímetros, a depender do clima e da cultivar. Conforme a planta vai se desenvolvendo, a necessidade por água vai aumentando. Assim, durante a fase de semeadura até a emergência, a demanda é de em torno 0,5 a 0,7 milímetros por dia. Já na fase de floração e enchimento dos grãos, a demanda, como eu falei, vai aumentar, então é de 6 a 8 milímetros por dia. Após essas, há um decréscimo até a maturação fisiológica. Apesar da cultura ser capaz de tolerar a seca, o déficit hídrico ocasiona alguns problemas na mesma. Sendo assim, trouxemos aqui alguns deles, como a diminuição do tamanho das plantas devido à falta da quantidade adequada de água, que vai desfavorecer o seu desenvolvimento, a redução da área foliar por conta da sensibilidade, que faz com que haja uma diminuição na expansão foliar, e o estresse hídrico sofrido ele pode ser precoce ou tardio. Assim, vai variar os efeitos do mesmo. Pode comprometer os grãos também, deixando-os xoxos. Sendo assim, vai perder a qualidade e comprometer o óleo que é extraído deles. E, em relação à capacidade de ajuste osmótico, temos que plantas com maior capacidade de ajuste osmótico apresentam uma maior extração de água do solo. Desse modo, são beneficiadas em relação aos grãos por capítulo, porque eles se mantêm mais. O contrário acontece com as plantas que têm menor capacidade de ajuste osmótico. Em relação ao excesso de água, temos que traz alguns problemas, dentre eles o alto teor de umidade do capítulo e do aquênio no final do ciclo não é favorável, pois acaba por atrasar a colheita e, além disso, favorece doenças de final de ciclo, como também o ataque de pássaros, o que é indesejado. Para evitar essas ocorrências é que se faz importante fazer o estudo sobre a época de semeadura. Outro problema é o encharcamento das raízes e o favorecimento de doenças, como por exemplo a alternarioses, quando se tem chuvas excessivas por muitos dias e baixas temperaturas, há o favorecimento do desenvolvimento do mofo branco, por exemplo. E o granismo vai causar injúrias nas folhas e caule, que podem levar à introdução de patógenos, podendo causar grandes perdas de produção. O vento ele traz aspectos favoráveis e aspectos desfavoráveis. A época de semeadura tem extrema importância para alcançar o sucesso no cultivo do girassol. Dessa forma, deve-se levar em consideração as condições climáticas de cada região, pois elas variam bastante de um local para o outro. É importante conhecer as fases de desenvolvimento e, resumindo, a época ideal é aquela que é capaz de satisfazer as exigências da planta e também dar condições ideais ao que ela exige. Baseado em estudos já feitos, temos aqui algumas regiões e a época de semeadura. A gente trouxe um mapa que foi realizado, um estudo em Minas Gerais, com zonas de cultivo do girassol, que foi condições ótimas, crescimento lento, necessidade de irrigação e alto índice de doenças. As regiões com crescimento lento, as temperaturas foram inferiores a 20 graus Celsius. Já as regiões com temperatura entre 20 a 28 foram consideradas as regiões de ótima temperatura. Já as regiões com necessidade de irrigação, elas apresentaram precipitação menor que 500 milímetros anuais. E as regiões acima de 1.500 milímetros anuais teve um excesso de umidade e favoreceu doenças.
Se esse mapa de zoneamento agrícola, que foi retirado de um trabalho que tem como tema zoneamento de risco climático à cultura do girassol. O mapa nos apresenta diferentes épocas de semeadura, tendo a época A e a época B no estado do Paraná, levando em consideração o risco tanto hídrico quanto fitossanitário e também a intersecção dos dois riscos. As regiões podem ser classificadas como favorável, intermediário e desfavorável ao cultivo do girassol. Observando aqui a época de semeadura A, podemos ver que a temperatura foi bem pouco limitante no aspecto fitossanitário e no aspecto hídrico. Temos uma certa limitações nessas regiões demarcadas pela cor vermelha. Na época B, os mapas de risco hídrico e risco fitossanitário são diferentes, tendo uma pequena faixa favorável e as outras faixas subdivididas. Quando analisamos os dois riscos juntos, temos que as áreas que estão marcadas como sendo favoráveis representam as regiões onde tem menor risco de ocorrência de déficit hídrico durante a fase mais crítica e também a ocorrência de doenças que são prejudiciais à cultura. Considerando as duas épocas de semeadura, temos um ponto que o cultivo do girassol é favorável nas duas situações, como aqui nesses pontos que está sendo mostrado. Aqui temos um trabalho desenvolvido que tem como tema severidade de mancha de alternária em genótipos de girassol no Cerrado do Distrito Federal. O objetivo dele é comparar a severidade da mancha alternária de genótipos de girassol em ambientes do Cerrado do Distrito Federal. 3 experimentos foram avaliados em locais diferentes e eu trouxe aqui as conclusões desse trabalho, onde diz que os valores de área abaixo da curva de progresso da doença encontrados foram baixos, indicando pouca doença. As condições ambientais não favoreceram a mancha de alternária. Então, o que contribui para o aumento da severidade da doença são temperaturas entre 25 a 30 graus Celsius, mas como os valores de temperatura média nesse estudo foram abaixo desses valores, não houve condições climáticas muito favoráveis ao desenvolvimento da doença. Mas quando se comparou os genótipos em relação ao ambiente, houve uma interação significativa, em que alguns tiveram médias de severidade da doença maior e outras menores. Algumas cultivares no estudo mostram que o ambiente favoreceu o desenvolvimento da doença, como as cultivares que foram avaliadas no cerrado e no sequeiro, que favoreceu significativamente o desenvolvimento da doença, uma vez que a doença é causada por altas temperaturas e alta umidade. Aqui estão as nossas referências que utilizamos para desenvolver o trabalho. E obrigada!